Oi, conversar com a JM, edição especial. Nossa última gravação do ano. E a primeira gravação que vai ao ar em 2025. Pensando em te trazer uma mensagem maravilhosa para a tua vida, para o teu início de ano, nós trouxemos o Pastor Vini. Com muita honra, vamos hoje trazer um pouquinho da vida do Pastor Vini, do seu pastoreio, da sua família, trocar uma ideia com ele aqui contigo. Mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros, os nossos patrocinadores. Tábuas Gourmet, que mais uma vez trouxe uma linda tábua para nós degustarmos. É de verdade, nós vamos comer, vamos saborear essa tábua maravilhosa. Tábuas Gourmet, feitas pelas mãos do João. Raro Efeito Semijoias, Metalúrgica Crisma, Empório 503, Farmaderme, JM Consultoria Empresarial, o Luiz de Lima e a Farmácias Associadas Farmaflores. Obrigada por estar com a gente nessa. Hoje temos a honra de receber do Conversar com a JM o Pastor Vini, um homem de fé, dedicação e o profundo amor por levar a palavra de Deus às pessoas. Com sua visão inspiradora e palavras cheias de sabedoria, ele tem ajudado muitos a encontrarem esperança em momentos difíceis e a renovarem suas forças para seguir em frente. O Pastor Vini, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por ter vindo. Pastor Vini, quando o senhor entendeu o seu chamado de ser pastor, o senhor disse sim de boa? Foi tipo assim, ouviu o chamado de Deus e já disse sim? Ou o senhor ficou titubeando? Conta um pouquinho como que foi esse processo. Então, Márcia, olá para todos. Quero primeiro agradecer o convite, né? Uma honra para mim estar aqui. Tô nervoso, sim. Nunca, não é algo do cotidiano da gente gravar essas coisas, essas câmeras, esse ambiente de gravação, mas acredito que é uma oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que a gente vive. Márcia, como tu me perguntou, né? Eu tinha 18 anos quando eu encontrei a Cristo de verdade, assim, quando o Senhor Jesus me tocou. E era muito louco, assim, porque eu sou criado numa família, eu fui criado na igreja luterana, na ISLB, minha mãe era zeladora da igreja, então eu conhecia a Cristo, a palavra, desde muito cedo, mas eu não tinha um entendimento, eu tinha um conhecimento teórico da Escritura, mas eu não tinha uma experiência real com o amor de Deus. Então era tudo muito misturado. A minha mãe já pediu para mim não falar mais, mas eu acabo tendo que falar porque é a minha história. Eu tive na igreja bêbado, eu assisti culto completamente embriagado, eu saía para boate, para festa. Inclusive, encontrei o pastor da igreja 3 vezes em casas noturnas. Então era tudo muito doido. E nesse contexto, com muita festa e bebedeira, eu já tinha no coração o desejo de falar de Jesus. Eu lembro algumas vezes que eu estava na noite, bêbado, falando de Jesus para os meus amigos. Então eu sempre queimava no meu coração um desejo de mostrar Cristo para as pessoas, mesmo que eu não conhecesse muito. Aí então, em 1998, eu participei de um retiro e foi muito impactante para mim. Ali eu vi que eu conhecia apenas um Deus teórico. Eu conhecia o Deus que ia me mandar para o inferno, um Deus juiz, um Deus brabo, e naquele retiro eu conheci um Deus que queria me perdoar e queria me ajudar a mudar de vida. Márcia, eu tinha um vazio dentro de mim, eu dava soco nas paredes de raiva, um ódio, uma ira, que eu não sabia de onde vinha aquilo. E um dia eu estou em casa orando e chorando, e eu ouvi uma voz dizendo: eu te amo, meu filho. Então foi muito doido, e aí aquele amor que eu procurava, eu encontrei em Cristo. E aí sempre com esse vontade de falar de Jesus, vontade. Aí quando eu comecei a ir visitar outras igrejas, os pastores iam orar comigo e diziam, pessoas que não me conheciam,
Um pastor americano veio dos Estados Unidos, botou a mão na minha cabeça e disse: Deus tem te separado para o ministério pastoral. Fui numa igreja em Porto Alegre, o pastor foi orar comigo e disse: Tu tem um chamado para o ministério pastoral. Então, começou a vários lugares, só que eu não queria. Eu dizia para Deus: Deus, manda o André, um amigo meu. Manda os meninos da igreja, são melhores do que eu. Eu sou muito afobado, eu sou atrapalhado. E aí entendi que não ia poder fugir daquele chamado. Então fui ao Rio de Janeiro, fiz missão nas favelas do Rio em 2001 e em 2002 iniciei então no seminário lá em Curitiba da Igreja Luterana. Aí estudamos 5 anos lá, me formei em teologia com ênfase em missiologia, ênfase em missão, e então nós fomos trabalhar e servir o Senhor de tempo integral. E estamos aí desde início de 2007, a gente assumiu no ministério. E te pegou de jeito. Não tem como fugir, Márcia. Quando Deus te dá uma direção, tu vai sempre precisar tomar uma decisão. Obedecer ou desobedecer. Obedecer é melhor, posso te garantir. Pastor Vini, o senhor está em Osório há algum tempo, mas não é natural daqui, né? Não, eu sou natural de Canoas, nascido e criado em Canoas. Aí morei em Canoas até 2001, quando a gente foi para o Rio de Janeiro a primeira vez, e depois 2002 para Curitiba. E aí voltei a Canoas em 2007. E aí pastoreamos lá por 10 anos. Fomos a Santo Antônio da Patrulha, ficamos 3 anos ali, estamos aqui agora, já vai para o 5º ano em Osório. E o que tá, o Osório conquistou seu coração? Demais, Que Márcia do bom. céu. Eu digo para minha esposa, para as crianças, né? Pensa numa cidade que eu gosto de morar. A gente sai, vai de férias, agora estava lá em Joinville nos parentes da minha esposa, e eu gosto de voltar para Osório. Gosto, minhas filhas estão adaptadas na cidade, minha esposa, eu. Mas parece que é mais tempo, né, Só pastor? se Deus nos mandar embora, porque se Deus não falar nada, ficamos aqui. Tomara que ele deixe. Não, eu gostaria muito que ele deixasse ficar aqui muito tempo. O senhor já falou que é natural de Canoas. Lá é vucu-vucu, né? Cidade grande. Imagina a tranquilidade de Osório. É muita diferença. A questão da agitação, tudo é muito diferente. Em Canoas, a minha casa tinha alarme, cerca elétrica, segurança privada do bairro, cachorro, e aí quando sai, seguro da casa, e quando sai, ora, né? Deus. Nossa! Então hoje aqui a gente vive muito bem. Pro senhor, ser pastor é? Ser pastor é servir as pessoas, Márcia. Se tu perguntar para um seminarista, para um estudante, o que ele imagina do pastorado, ele vai responder. A maioria. Eu me imagino pregando para grandes multidões, eu me imagino dando conferências, eu me imagino tocando as nações. Isso também pode, sim. Mas a vida pastoral, ela é visitar o enfermo no hospital, ela é visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades, ela é socorrer. Eu já fiz enterro de manhã e participei de festa de 15 anos de noite. Isso é a vida pastoral, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A vida pastoral do domingo à noite, com o microfone, ela é atraente aos olhos humanos. Ela é uma parte pequena do ministério. A vida pastoral ela acontece no dia a dia e ela é muito intensa, exige bastante de um coração de servo da gente. Pastor que pensa primeiro em si, ele não vai conseguir ficar no ministério. Ele vai arrumar muito problema. E essa intensidade, hoje, como o senhor conseguiu administrar? Ou o senhor ainda perde o sono? Porque é muito intenso. Administrar pessoas, o problema das pessoas, vem tudo pro senhor. A gente pensa, quando a gente chega, falando por mim, quando a gente chega no pastor, a gente pensa, ele vai resolver o meu problema. Tenho certeza que ele vai resolver o meu problema. Aí a gente joga. Joga. Como é isso? O senhor perde o sono? O senhor consegue administrar suas emoções? Depende, né, Márcia? Assim, cada situação, né?
Eu aprendi que eu não preciso ter resposta para tudo. Acho que a melhor resposta, mais honesta, mais transparente, muitas vezes é dizer: eu não sei. Isso eu aprendi a dizer. Porque eu não, se eu não sei, eu não sei. Então, o que que eu faço? Eu procuro sempre respostas com base bíblica. Eu procuro olhar para a vida de Jesus e tentar imaginar como que ele faria. E o que que a Escritura diz sobre o assunto. Então, a Bíblia, ela é a minha segurança. Não pode ser a minha opinião. Ah, eu estou numa confusão, eu quero me separar. E eu conheço, e eu acho que realmente um casamento tá ruim. O que que a Bíblia diz sobre isso? Não, não separe o homem, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Vamos tentar restaurar, vamos tentar perdoar. Às vezes, a minha humanidade, não, vamos dar um pau nesse traste. Mas daí a gente tem que ir para a Escritura. O que que a Bíblia diz sobre isso? Estou com um problema com os meus filhos. O que que a Bíblia diz sobre isso? Quando a gente entende que a palavra de Deus ela está acima da nossa opinião, a gente vai para um lugar seguro. Eu não preciso inventar a roda e eu não preciso inventar um conselho. Não. O Senhor Jesus já nos deixou um manual. Vamos caminhar dentro dele que a gente vai caminhar seguro. Claro que tem situações graves, a gente já teve no ministério pastoral situações de até de violência doméstica, e aí chama o pastor. O rapaz estava dando um pau literalmente na esposa e ligaram pro pastor. Aí vai a gente lá de madrugada tentar acalmar, tentar conversar, situações de risco. Claro que tu volta para casa com adrenalina alta, com tensão. Claro que às vezes eu perco o sono, pensando, meu Deus, tem que fazer alguma coisa, tem que. Mas isso a gente tenta, Márcia, descansar em Deus. O Senhor guarda, o Senhor cuida. A gente tem uma limitação muito clara e entrega para o Senhor e confia, né? Questões da pandemia que a gente enfrentou na igreja, com as finanças da igreja, foi muito desafiador. Teve dias que eu fui para casa orando e dizer assim: Deus, eu acho que o Senhor devia fazer alguma coisa. Eu acho que o Senhor, se o Senhor ama a igreja, olha, eu acho que o Senhor está com problema com a gente, precisa fazer alguma coisa. Então, e entregar para o Senhor, né, Márcia? Esse é o melhor caminho para todas as áreas da vida, gente. Para qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer angústia, apresentar a Deus, entregar a Deus, confiar em Deus, descansar em Deus. Eu vi esses dias um documentário sobre o poder da oração no cérebro. Eu achei incrível. A medicina está descobrindo que pessoas que oram, elas desenvolvem capacidades cerebrais. Eu achei isso demais. Então, confiar em Deus é um desafio. Ah, tu é pastor, Vini, para ti é fácil. Não, querido. Eu sou pastor, eu sou pai, eu sou marido, eu sou homem, eu tenho as mesmas dificuldades que qualquer pessoa normal. Acho que essa mística do pastor ser um ser, isso não é bíblico. Os pastores da Bíblia se atrapalharam e precisaram da misericórdia, precisaram do perdão de Deus. Então nós somos todos iguais e lutamos. A diferença é se agarrar na palavra de Deus. Essa é a diferença. O senhor cuida de muitos. E o senhor é cuidado? Tem alguém que o senhor pede socorro, aconselhamento? Tem, Márcia, eu tenho e acho isso fundamental. Eu já fiz terapia, eu já fiz acompanhamento com psicólogo, eu não tenho preconceito nenhum com isso, nenhum. E eu tenho dois pastores que são referência para mim, para quem eu ligo. Eu tenho o pastor Norto, que hoje está lá no Camboja, com duas escolas de inglês lá, trabalhando, servindo as crianças do Camboja. E eu tenho o pastor Mário, da Igreja Seara, aqui de Cachoeirinha, com quem a gente se reúne sistematicamente. E ali tem, é um pastor já com mais de 35 anos de ministério pastoral. Aí ele nos ajuda, nos orienta. Não existe ninguém lidera sozinho, ninguém faz nada Andar sozinho. sozinho não é saudável, né? Não, não é. E aonde tu não tem, tu quer que os outros te ouçam, mas tu não escuta ninguém, não funciona também, né? Então ninguém precisa andar sozinho. Tu tá te sentindo sozinho, procure a gente da JM Contabilidade, procure o pastor Vini. Não te sinta sozinho. Isso é muito importante, né, pastor? A solidão, ela foi um instrumento de castigo do passado.
Tu queria punir um preso, um detento, o que que tu fazia? Bota na solitária. Tá comprovado que a solidão ela vai te perturbar e dependendo do tempo de solidão, tu pode ficar fora do ar. Isso é cientificamente comprovado. Então, a Bíblia já disse, é melhor serem dois do que um. Deus disse lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Então a solidão ela não é saudável para a humanidade. Nós somos criados seres relacionais. Aonde eu vou me isolar, a solidão é sintoma de alguma doença emocional, alguma doença espiritual e precisa de socorro, sim. E a relação humana, né? Ah, Não aquela relação, tô falando no WhatsApp, tenho amigos virtuais. Isso também não é saudável. O saudável é a relação. eu brinco, né, Márcia? A gente tem hoje a gente vive numa fase da tecnologia, né? Aí eu brinco bastante. O pessoal assiste o culto online. Alguns casos, alguns momentos é necessário, vai te abençoar tranquilo. Mas quando isso se torna uma prática, isso te isola do corpo, do abraço. Daí eu sempre digo para os irmãos assim: se tu quer te alimentar espiritualmente pela internet, ok? Então, quando tu tiver com fome, tu põe um vídeo de restaurante, assiste um vídeo de uma churrascaria na tua casa e depois tu me conta se tu vai saciar a tua fome pela internet. Ótima ideia. Para quem tá de dieta, é uma ótima ideia. Exatamente, fazer esses. E a sua vida pessoal? Como que o senhor equilibra vida pastoral com vida pessoal? O seu fim de semana? É um desafio, mas eu acho que esse, para mim, é um dos maiores desafios. Porque a vida pastoral, ela não tem um início e um fim. Eu não tenho uma carga horária de trabalho que eu entro às 8 e saio às 18. Não, depois que inventaram esse trem aqui, ó, Uhum. ele toca a qualquer momento. E aí é um desafio, é algo que eu tento me policiar, porque a tendência nossa é descuidar da casa, da família, para cuidar dos outros. Só que quando eu adoecer a minha família, eu não tenho mais condição de cuidar de ninguém. Como é que eu vou te ajudar se eu não estou bem? Então, a gente tem uma rotina, a gente tem blocos para ter tempo com a família, tempo com a esposa. A gente tem algumas coisas que a gente tenta organizar. Claro que tem as exceções, tem às vezes necessidades que nos atropelam, mas no normal do dia a dia eu tento me organizar para ter tempo com. Eu tenho uma filha de 14 anos e uma de 10. Elas não vão voltar no tempo. Daqui 10 anos, uma vai ter 24, a outra vai ter 20. E o tempo que eu tenho de ser pai, de semear no coração delas o evangelho, de ensinar, é agora. Aí agora, se eu descuidar, eu não vou ter esse tempo de volta. Então eu procuro sim, Márcia, me policiar bastante. A minha esposa me ajuda muito, muito, muito. A minha esposa trabalha na igreja, trabalha com terapia, trabalha no serviço dela, ela é concursada e ajuda em casa, e eu escuto ela. O pastor Luiz Hermínio disse que se tu não escuta o Espírito Santo, escuta a tua esposa. É bem parecido. É, vai dar certo. Ouve a esposa que vai dar certo. E o senhor tem o seu checklist da felicidade? Tem, Qual é? tem. Para mim, Márcia, a felicidade é fazer a vontade de Deus. O que me realiza fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A Bíblia vai dizer. Eu primeiro, antes de ser pastor, eu sou marido. Eu sou pai e eu tenho uma profissão, eu trabalho como pastor também. Então, quando eu respeito essas coisas, eu vou encontrar um lugar em Deus de satisfação. Então, para mim, o checklist da felicidade é buscar a Deus em primeiro lugar, servir a Ele, cuidar da minha família, cuidar de mim, cuidar da minha família e cuidar da igreja. Esse Obedecendo essa é, hierarquia, já tá dando errei, certo. já errei, já pedi perdão para minha esposa, para minhas filhas. Eu tive uma fase que eu cuidei só da igreja e não enxerguei as necessidades da minha casa. Sofremos com isso, choramos por causa disso. Precisei pisar no freio, precisei rever a agenda, prioridades.
Já a minha esposa, ela disse que ela não lembra, mas um dia eu cheguei em casa tarde, ela olhou para mim e disse: eu não casei para ficar sozinha, eu casei para ter alguém. E hoje eu tô sozinho. E aí foi duro, foi difícil, e ela estava 100% certa. Então, aí eu precisei recuar e rever, organizar. Todos nós vamos sofrer a tentação de colocar o trabalho antes da família. Por causa do dinheiro, por causa do recurso. Eu preciso, eu tenho que trabalhar, eu preciso, eu preciso. Gente, tudo custa caro. Pois é. Agora, quando eu me torno um pai ausente, o que eu estou gerando nos meus filhos? Vale a pena? É só dinheiro? O dinheiro governa. Deixa o teu filho dizer para ti: pai, volta para casa. Eu estava trabalhando uma época, trabalhei já de vendedor, e aí saía muito cedo, voltava muito tarde. Cheguei em casa um dia, a Isabela, minha filha, não vou saber a idade que ela estava, ela me pegou pela mão e disse: ô pai, esse teu emprego aí não foi Deus que te deu. Eu digo: ai, por quê, filha? Porque Deus não quer um pai longe dos filhos. Eu saí do emprego, eu troquei, porque realmente entendi Deus falando comigo. Um emprego que me afasta da minha família muito, extrapola os limites, os horários. Será que essa é a vontade de Deus? Acredito que não. Só que é difícil, é desafiador, eu ganhava bem. Meu Deus, vamos começar do zero de novo. Mas hoje eu tenho as minhas filhas, hoje vale a pena. Alinhadas, uma família alinhada, uma Vale a família que lhe pena. acompanha, né? As filhas, exemplo para Uhum. todos os outros jovens. Então, isso não tem preço. Não tem preço, Márcio. Aliás, tem preço sim. Renúncia. O preço da renúncia. Essas escolhas em momentos de decisão, de dizer, não, aqui eu tenho que tomar uma decisão entre ser pai ou ser o melhor funcionário da empresa. Eu prefiro ser o pai. Ser pai, eu não consigo ficar até 9 horas da noite todo dia. Para bater metas. Não tem como. Eu não vou ser um bom pai saindo 6 da manhã e voltando 9 horas da noite de segunda a sábado. Não existe como. Aí depois, o que a gente faz quando os filhos crescem? Uhum. Onde foi que eu errei? Errei quando abandonei na infância. Por que essa criatura faz esse meu filho é perturbado, pastor? Esse meu filho só me dá problema. Sim, mas como é que foi a criação desse filho? Quanto esse filho teve de atenção do pai e da mãe? Quanto esse filho foi ensinado, disciplinado, orientado? O filho é um reflexo. Toda ação vem de uma reação. Ela não nasceu simplesmente do nada. Tem algo aí que... E esse é muito sério, é muito grave. Depois, para te retomar, correr atrás. Muitas vezes não retoma, né? Perde a linha, a estrada. Tem casos que tu não consegue mais, né? Então, a hora é agora. Deus está falando contigo para recuar, recua. Obedece. Eu atendi eu fui chamado para ajudar numa situação de um pai que estava trabalhando demais, demais, demais. E aí esse pai prometeu para o filho uma chuteira da Nike. E o filho disse: pai, quero uma chuteira da Nike, quero uma chuteira da Nike. E aí esse pai disse: filho, o pai vai fazer hora extra e o pai vai comprar. Aí foi a chuteira, o guri começou a ver que o pai não chegava em casa mais, no horário normal e tal. Aí um dia o guri disse pro pai: ô pai, eu não quero mais a chuteira. E aí o pai disse: não, filho, o pai tá trabalhando, o pai tá fazendo hora extra, o pai vai conseguir. Eu não quero, pai. Eu quero que tu volte para casa. Eu quero que tu venha brincar comigo. Não precisa da chuteira. Entende? Então, essas coisas. Tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. A chuteira tinha um preço, mas o filho, a amizade, ali tem valor. Aquilo ali é importante, né? A minha próxima pergunta para o senhor: o que seria uma guerra desnecessária? Vincula a isso. É uma guerra desnecessária, né, pastor? Vincula ao que a gente está conversando. A guerra desnecessária, acho que dá para a gente definir assim: tudo que está fora do propósito de Deus. Vale a pena? Eu fiz
Fiz um velório, Márcia, anos atrás, de um pai que morreu afogado. Uma tragédia. E tinha uma moça, 16, 17 anos, que ela gritava no caixão, agarrada no caixão. Pai, eu queria ter dito que eu te amava e eu não disse. Ela ficou horas gritando. Então, o que que é uma guerra desnecessária? Ela correu atrás de coisas, esse pai correu atrás de coisas, e aí vem a morte. Quem pensa na morte organiza a vida. O que que vale a pena, Márcia, nessa vida? Realmente vale a pena algumas brigas, alguma. Eu já fui chamado também para ajudar famílias por questões de herança. Aí uma briga assada, irmãos indo para a justiça um contra o outro por causa de dinheiro, porque o terreno é meu, é teu, é meu. Então vale a pena. Para mim, tudo aquilo que está fora do propósito de Deus, ele vai se tornar uma guerra desnecessária. Mas outra coisa que eu queria dizer, Márcia, tudo aquilo que serve apenas para mim pode ser uma guerra desnecessária, uma guerra de vaidades. Quando eu tenho algo que não vai abençoar ninguém, que vai só promover a minha imagem, será que essa guerra é necessária? Eu não vou tocar na vida de ninguém com aquela atitude. Eu só vou me exaltar, eu só vou sair como alguém. Isso é uma guerra desnecessária. Porque tu vai olhar Jesus, o maior, lavando os pés. Ele não estava fazendo as coisas para ele não viveu para se exaltar. Não. Ele se esvaziou e se humilhou. Então, quando eu estou fazendo as coisas em meu nome, para mim mesmo, até às vezes, o pastor tem isso, Márcio. Talvez tu te ofenda, mas alguns pastores têm isso, de se promover. É a minha igreja, é o meu ministério. Deixa eu contar uma coisa, é segredo, tá, gente? Vocês não espalhem isso. Tá. Quem morreu na cruz foi Jesus. Não foi o pastor Vini, o pastor Joãozinho, o pastor Pedrinho, não foi. Quem nos comprou com sangue precioso, as ovelhas, são de Cristo. O bom pastor é Cristo. Então, quando eu tenho coisas que vão promover a minha imagem, será que é necessário? Fica aí a avaliação, fica aí a reflexão. Uma guerra desnecessária é tudo que está fora do propósito de Deus. Tudo que está dentro do propósito de Deus é uma guerra necessária. Que o que está no propósito de Deus é o que transborda. Uhum. É além da gente, né? É. E abençoa, né? Abençoa. Toca em quem Nunca tá vai perto. ser só para ti. Uhum. Se tu tiver um comércio, tu vai gerar empregos, tu vai poder abençoar, ser mantenedor de um projeto. Uhum. É além de ti, que nem eu falo, né, pastor? Uhum. É que nem a JM. A JM é além do João e da Márcia. Então, Uhum. enquanto tiver assim, pastor Vini, quanto custa, para quem não sabe, ser de Jesus? Ser amigo de Jesus? Ser filho? Quanto custa? Que pergunta boa, Márcia. Custa tudo, Márcia. Tudo. Acho que a gente vive um tempo em que as pessoas querem um evangelho que vai me dar tudo. Gente, tu vai seguir. Pensa comigo, é meio lógico. Se você está seguindo alguém, você vai ter o mesmo caminho, você vai ir para os mesmos lugares, você vai enfrentar as situações que a outra pessoa enfrentou. Então você quer seguir a Jesus. Mas por quê? Porque eu quero que ele me dê um carro, eu quero que ele me dê casa, eu quero que ele me dê esposa, eu quero que ele me dê um bom marido, eu quero que ele me dê, me dê, me dê. Gente, biblicamente falando, o Senhor Jesus ele pode nos dar todas as coisas. Ele é dono de todo ouro e toda prata. A Bíblia diz que ele tem autoridade, toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então, se ele quiser te dar, ele dá o que ele quiser. Mas para seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Custa tudo. Eu abri mão, Márcia, de amizades. Por quê? Porque daí eu tinha um tipo de amigo para noite, para festa, para bebedeira, e daí eu entreguei minha vida a Cristo. Eu não quero aquele estilo de vida. Não é aquilo que me preenche. Gente, eu não preciso estar com a cabeça cheia de álcool para dar risada. Para ser feliz, eu não preciso mais. Já precisei. Não preciso.
que acontece? Naturalmente, tu vai sendo colocado de lado. Os meus amigos começaram a não me convidar mais, meus amigos começaram a não me procurar mais, e aí eu tive que construir novos relacionamentos. Daí eu fui me aproximando de meninos da igreja, nós tínhamos um time de futebol, e ali eu fui desenvolvendo novas amizades. Então, custa tudo. Eu tive um emprego que o chefe queria que mentisse. Eu disse, cara, eu não vou mentir. Me custou. Eu tive uma outra situação que o chefe disse, tu é o Robin Hood, tu tira dos... Só que é o contrário. Tu vai tirar do pobre, do pequeno comércio para dar para o grande. Eu digo, eu não vou fazer isso. Me custou, foi difícil. Há poucos dias uma pessoa disse para mim me pediu se eu podia mentir a idade da minha filha. Eu digo, não, tu torce para ninguém perguntar, porque a idade dela é essa. E eu não vou mentir. Ah, mas daí ela não poderia estar aqui. Então ela não poderia estar aqui, ela tem que sair. Não, mas eu autorizei. Paciência. Paciência. Então custa tudo, Márcia. Seguir a Jesus de verdade, eu vou falar, depois eu fico com vergonha. Eu fui viciado em pornografia. Viciado. Quando eu me converti a Cristo e eu entendi que aquilo lá não era bom, que aquilo lá era prejudicial para mim, eu tive que abandonar. Quem já foi viciado em qualquer coisa e precisa abandonar um vício, sabe da luta que é. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque tu já desenvolveu um estilo, tu já desenvolveu uma trajetória para alimentar aquilo. Aquilo já faz parte da tua rotina. Agora eu não quero mais. Depois que eu decidi me posicionar, eu precisei rejeitar algumas ofertas, algumas propostas, e não, eu não quero esse tipo de vida. Então custa tudo seguir a Cristo. Claro, eu encontrei paz, eu encontrei esperança, eu encontrei nele expectativa de uma nova vida. Márcia, eu sou aquele filho que as pessoas diziam para minha mãe, esse teu filho aí não presta, esse teu filho é safado, esse teu filho aí não vale nada. Para minha mãe, que loucura dizer isso para uma mãe, dizia. E aí hoje minha mãe vê a gente ajudando pessoas a mudar de vida. Ela se enche de orgulho, ela fica toda feliz. Minha mãe está com 77 anos, entende? Então, seguir a Cristo, sim, rompe, renuncia a coisas que estão fora da vontade de Deus. Mas vai ter um novo de Deus, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter muita coisa boa. Então custa bastante, Márcia. São muitas experiências, né? Uhum. Experiências vividas. O que tu pode compartilhar que te marcou a tua vida das tuas ovelhas? De uma ovelha tua que tu disse, uau, Uhum. esse aqui marcou a minha vida. Que o Senhor possa compartilhar com a gente, sem citar nomes. Uhum. Porque a sua vida é um grande testemunho. Eu Não sabia fico da pertinho do metade, Senhor, Márcia. eu não sabia da metade. Olha que transformação, que vida maravilhosa que a gente vê hoje. Mas teve um passado. Tem. Teve um passado. São 44 aninhos de caminhada. Então, tem alguns casos que foram bem especiais pra gente, Márcia. Acho que poder ver pessoas como eu tive amigos viciados e tive perto desse meio. Quando eu vejo pessoas que já estão há anos na fé. Eu tenho um amigo que saiu do mundo das drogas, da criminalidade, e hoje ele é casado, ele tem 2 filhas lindas. São experiências assim que eu tive a oportunidade de ver a transformação, ver chegar a fé, ver mudar de vida, ver o vocabulário mudar, os valores mudarem. Isso são coisas que me alegram demais quando eu vejo a história. Eu olho e olho alguns anos depois, posso dizer, meu Deus, o Senhor é bom. Que transformação, que milagre que o Senhor realizou. Então, são essas coisas que nos marcam, né? Acho que é isso. Estou tentando lembrar aqui. E a partir do teu sim, tu poder vivenciar isso, viver isso. Já pensou se tu dissesse não, onde tu estaria hoje? Nem é bom pensar, né, pastor? Não.
E tava atrapalhado, Márcia. Pastor, seus sonhos e os sonhos de Deus para o Senhor. Sei que não adianta brigar com Deus. Ele sempre sabe o melhor pra gente. Mas nesse contexto, quais sonhos o Senhor deixou na gaveta para dizer sim aos sonhos de Deus? Pode compartilhar? Posso. Eu tive 2 momentos, Márcia, que foram fundamentais. Em 2001, eu trabalhava numa loja, quando eu saí a primeira vez para ir para a missão, o meu chefe gostava de mim e tudo, e me fez uma proposta de pagar para mim um curso técnico para mim, e aí isso me ajudaria muito. E nessa época que ele fez a proposta de me ajudar a pagar esse curso técnico, eu já tinha o chamado para ir para o Rio de Janeiro no meu coração, para pregar o Evangelho. Então, esse foi um momento que eu precisei dizer: não, eu gostava, eu tinha interesse pessoal na profissão, mas não, naquele momento entendi que não podia, eu tinha que obedecer ao Senhor. E depois, durante o seminário em Curitiba, eu também tive uma oportunidade de emprego muito boa, viajei, fiz algumas coisas legais, e aí precisei decidir. As viagens iam ser mais frequentes e eu ia perder a aula da faculdade. E daí eu ia acabar não conseguindo me formar tão cedo. E aí, naquele momento, eu atendia grandes redes da empresa que a gente trabalhava, atendia os 12 maiores clientes da empresa. Durou um mês a minha promoção, porque daí comecei a ter que viajar muito e eu disse para o meu gerente que o combinado não era esse. Ele tinha me dito: tu vai viajar nas férias de janeiro e tu vai viajar nas férias de julho. Só que a demanda aumentou, as coisas foram se intensificando, e aí ele começou a pedir para mim viajar em períodos de aula. E ali eu tive que dizer para ele: eu não posso fazer isso. Tu é louco, todo mundo queria, olha onde tu chegou. Cara, tu tá na cadeira que todos da empresa, teus colegas, tudo querem. Mas a esse preço eu não posso continuar. Porque eu vim a Curitiba para estudar para ser pastor. Então, tive que. E era legal, claro que era. Eu fui para São Paulo, fui para Rio, fui para Recife, fui para Belo Horizonte, tudo pela empresa. Claro que ficar em hotel, maravilha. Mas não era o propósito. Então, ficou guardadinho esses sonhos aí, essas oportunidades ficaram para a gente viver algo em Deus aí que a gente Que bom! vive hoje. E com um passe de mágica, tcharam! Uma tábua feita pelas Tábuas Gourmet. Vamos provar aqui, é de verdade. É de Pode verdade, comer, Márcia? pastor. Vou pegar um. Até me perdi aqui. Pastor, muitos entram em um novo ano sentindo-se perdidos ou sem direção. Como encontrar um propósito claro para seguir em frente? O que o senhor diria para quem deseja começar 2025 com uma vida nova, tanto espiritual quanto emocionalmente? Eu diria, Márcia, aquele versículo que eu já falei: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou aquele outro versículo que diz: agrada-te do Senhor. E o Senhor, quando eu me agrado de Deus, o próprio Deus vai satisfazer os desejos do meu coração. Por quê? Os desejos do meu coração vão estar de acordo com a vontade dele. Então, quem está meio perdido, quem está precisando de uma direção, não sabe o que fazer, não sabe se continua do jeito que está, busca a Deus. Busca em Deus direção. Gente, nós não servimos um Deus mudo, nós não servimos um Deus que não fala, que não se relaciona. Ele mesmo disse que não é bom que o homem esteja só, ele nos criou relacionais. E ele disse que ele nos criou a imagem e semelhança dele. Deus é relacional. Então ele deseja se relacionar conosco. Do teu jeito, na tua casa,
dobra o teu joelho, senta no teu sofá, faz a tua oração e diz: Deus, dirige a minha vida. Márcia, todas as decisões que eu tomei da minha cabeça deram erradas. Decisões que eu não orei, decisões que eu fiz por impulso, decisões que eu tomei achando que era melhor, sem consultar a Deus, sem pedir orientação de pessoas mais velhas. A gente está numa cultura do nosso tempo que os velhos são desprezados. Isso é pecado. A Bíblia fala para nós honrarmos pai e mãe. Eu creio, Márcia, que o cabelo branco carrega algo. Eu creio. Eu escuto pessoas mais velhas, eu peço conselhos. Eu vou trocar de carro, eu tenho um amigo que entende de carro. Eu pergunto para ele o que ele acha. E ele já me livrou de comprar um Fiat Uno horroroso, que eu te achei lindo. Ele disse: Vini, isso aqui é o que chamam de maquiagem. Eles maquiaram o carro. Quando nós andamos, o carro estava todo errado. Então, procure conselho. Está perdido? Claro. Que tipo de conselho? Conselho de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Pessoas que vão poder nos dar direção segundo a Escritura. Tu tá com crise no casamento. E daí tu procura aquele teu amigo que já é divorciado 3 vezes. Que conselho que esse cara vai te dar? Não, eu vou procurar conselho de pessoas que seguem a palavra de Deus. Essas pessoas têm algo. Tu quer constituir família? Pede conselho para quem vive em família. Tu quer abrir negócios? Pede conselho para quem é do ramo dos negócios. Quer abrir um restaurante? Procura alguém que já tem restaurante. Te orienta, pede dicas, né? Então, eu creio que tem poder nos relacionamentos, na comunhão, Márcia, tem direção. Nós vamos conversando, vai surgir o assunto, tira uma dúvida, acho que é importante. Tudo baseado na palavra de Deus. Muito bom. O papo tá bom, mas a gente vai ter que parar. Ah, não. Pastor Vini, primeiro eu quero lhe presentear. Ô, Márcio, obrigado. E agradecer por Olha aí, ó. ter vindo. O senhor tomar o seu chá, tem chazinho. Uhum. Aqui tem uma caderneta para você fazer suas anotações, Obrigado. suas orações. Aham. E o senhor vai encerrar hoje de uma maneira diferente. O Conversar com a JM. O senhor vai fazer uma oração final e nós vamos terminar com a oração do pastor. Ele vai orar por todos nós daqui e vocês aí. Para o teu ano ser abençoado, que tu te conecte com Deus, conecte com pessoas que vão te levar a coisas boas, a Deus. Então pense nisso. Não fique sozinho. Procure alguém, analise com quem tu tá, se tu quer essa vida para ti. Se a vida que tu tá levando é a vida que tu quer, ou se não é, então tá na hora de parar, refazer a rota e ir pro trajeto que tu sonhou. Busca a Deus que ele vai te ajudar. Tenho certeza disso. Tá, pastor? Amém, Márcia. Então eu quero te agradecer. Escrevi alguma coisa que eu vou te falar, tá? Depois eu passo para ti orar por nós. Pastor Vini, queremos te agradecer imensamente a tua presença e por compartilhar tanta sabedoria, fé e esperança conosco hoje. Suas palavras certamente tocaram os corações de todos que nos acompanham. E para encerrar esse momento tão especial, gostaríamos de pedir que o senhor finalize com uma oração direto do coração da JM para o coração de vocês, com muito amor. 2025 com a presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. Até o próximo Conversar com a JM. É com o senhor, pastor. Obrigado, Márcia, pela oportunidade. Queridos, independente de religião, independente de placa, denominação, eu quero te convidar a ter um relacionamento com a pessoa de Jesus. É muito maior do que uma instituição humana. A instituição humana ela é apenas uma organização necessária. Mas o relacionamento que transforma, que cura, que traz esperança é o relacionamento com o Senhor Jesus. Então, se você pode fechar os seus olhos, eu quero orar com você agora e pedir para que realmente o Senhor Jesus esteja conduzindo as nossas vidas nesse ano que vai iniciando, que seja um ano marcante para todos
da presença de Jesus. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse bate-papo, te agradecemos por teu amor, tua misericórdia, te agradeço por perdoar os meus pecados, Pai, e me dar oportunidade de ser uma nova pessoa. Eu te peço por todos que me ouvem, Deus, agora, que o Senhor esteja, Deus, dirigindo a vida de cada um, que cada uma das pessoas que vai assistir esse bate-papo, Deus, possa encontrar esperança e nova vida em Cristo Jesus. Eu te peço que o Senhor, assim como um pai conduz os filhos, que o Senhor possa conduzir as nossas vidas para em todas as áreas para fazermos aquilo que o Senhor deseja, Pai. Eu te peço, abençoa, guarda e cuida cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém.